A história do wrestling profissional não é apenas uma história de glória, títulos e arenas lotadas. É também uma história de acordos silenciosos, de coisas que todos sabiam, mas poucos ousavam falar. Por décadas, esteroides, hormônios e analgésicos foram considerados uma parte invisível do negócio, quase como uma regra não escrita nos bastidores. As consequências dessas decisões estão até hoje gravadas nos corpos, rostos e caminhos de vida de muitos ídolos do passado. Neste vídeo, vamos relembrar wrestlers cujos corpos mudaram drasticamente devido aos esteroides e o que se tornou deles. Comecemos com um nome que, como poucos outros, representa o corpo perfeito de wrestling dos anos 90. Lex Luger. Top 10. Lex Luger. Quando se fala em esteroides no wrestling, Lex Luger quase inevitavelmente aparece nesta lista. Esportivamente, ele era uma figura de destaque. Múltiplas vezes campeão mundial, campeão dos Estados Unidos e uma das aparições mais marcantes do início dos anos 90. Mas seu verdadeiro legado reside menos nos títulos do que na transformação radical de seu corpo e de sua vida. Luger encarnava o tipo ideal do wrestler da época. Ombros largos, braços massivos, cada contorno muscular visível sob os holofotes. Mais tarde, ele admitiu abertamente que já havia começado a usar esteroides antes de sua carreira no wrestling. Quando Luger chegou à WWE no início dos anos 90, era conhecido como o Total Package. Os fãs o viam como um atleta quase perfeito, e internamente ele foi, por um tempo, construído como o futuro rosto da empresa. Por trás da fachada, no entanto, sua vida começou a sair dos trilhos. Após sua saída, seguiram-se problemas com drogas, dificuldades legais e um constante declínio físico. Seu corpo, outrora imponente, perdeu visivelmente massa, os músculos encolheram, e muitos mal reconheceram o ex-superstar. Mais tarde, Luger explicou que essa mudança não era um segredo, mas sim a consequência de uma interrupção consciente dos esteroides. O corpo artificialmente construído desintegrou-se quando as substâncias foram retiradas. Uma grave lesão na medula espinhal em 2007 finalmente o forçou a reorganizar completamente sua vida. Hoje, Lex Luger não representa mais a perfeição, mas sim um aviso. Será que essa imagem corporal perfeita realmente valeu o preço a longo prazo? Top 9. Edge. Quando o escândalo da Signature Pharmacy se tornou público, Edge estava no auge absoluto de sua carreira. Ao contrário de muitos outros nomes nesta lista, ele não se encaixava visualmente na imagem clássica do wrestler excessivamente musculoso. Seu corpo parecia esguio, atlético e mais focado na agilidade do que na massa pura. Exatamente por isso, muitos fãs ficaram surpresos quando seu nome apareceu nos registros da investigação. Lá foi registrado que Edge havia recebido hormônios de crescimento e outras substâncias para melhoria de desempenho por vários anos. O próprio Edge explicou mais tarde que essas substâncias eram originalmente parte de um tratamento médico. Após uma grave lesão no pescoço que quase encerrou sua carreira, ele teria recorrido a essas substâncias por instrução médica para se recuperar mais rapidamente. O problema, no entanto, não foi o início, mas a continuação. Mesmo depois de estar totalmente apto novamente, lutando regularmente e participando de grandes storylines, ele continuou a ingestão. Com isso, a linha entre a ajuda médica e a violação de regras foi definitivamente cruzada. A WWE classificou o caso como uma violação do programa de bem-estar e impôs uma suspensão que muitos mal notaram. Olhando para o corpo de Edge hoje, ele parece mais natural, menos tenso, mas envelheceu de forma mais honesta. Será que essa mudança física foi a prova silenciosa da enorme diferença entre o suporte artificial e um fim natural? Top 8. Randy Orton. No caso de Randy Orton, essa história ainda surpreende muitos fãs. Sua imagem, sua longa carreira e o forte apoio da WWE
fizeram com que incidentes anteriores envolvendo esteroides caíssem quase no esquecimento. Mas os fatos estão documentados. Já em 2006, o programa de bem-estar da WWE detectou substâncias para melhoria de desempenho no sistema de Orton. Mais tarde, seu nome também apareceu em conexão com o escândalo da Signature Pharmacy, onde várias substâncias proibidas, como hormônios de crescimento, testosterona e outras, foram detectadas. Apesar dessas revelações, Orton permaneceu praticamente intocado por um longo tempo. Como uma das estrelas mais importantes da empresa, não se queria perdê-lo, e as consequências foram notavelmente brandas. Somente anos depois, após outro teste positivo, seguiu-se uma suspensão oficial. Depois disso, algo mudou. Orton desapareceu das manchetes sobre substâncias proibidas, e seu corpo começou a mudar lentamente. A dureza exagerada deu lugar a uma aparência mais natural e madura. Hoje, Randy Orton parece mais forte, mas mais equilibrado, menos artificialmente inflado do que em seus primeiros anos. Seu corpo conta na história de um homem que se livrou de atalhos. Será que essa transformação foi o resultado de maturidade, disciplina e do adeus consciente a um capítulo perigoso? Top 7. Kurt Angle. Kurt Angle ocupa um papel especial nesta lista, pois poucos personificaram o contraste entre o desempenho natural de ponta e o suporte artificial tão claramente quanto ele. Antes mesmo de Angle pisar em um ringue de wrestling, ele já havia feito história olímpica. Como lutador amador, ele ganhou ouro olímpico sob regras antidoping extremamente rigorosas. Seu corpo era então esguio, compacto e funcional, resultado de pura disciplina e anos de treinamento no mais alto nível. No entanto, a versão de Kurt Angle, que os fãs viram mais tarde na WWE, parecia completamente diferente. Seu corpo ficou mais massivo, os músculos literalmente explodiram, enquanto ele simultaneamente sofria de dores enormes. Várias lesões graves no pescoço o forçaram a trabalhar constantemente no limite do que era fisicamente suportável. Nesta fase, Angle recorreu a esteroides e analgésicos para poder continuar a atuar. Em 2006, ele foi testado positivo para nandrolona em uma investigação, o que finalmente levou a uma multa pesada e a um declínio significativo em sua carreira. O maior dano, no entanto, não foi financeiro. Angle perdeu algo que sempre lhe foi sagrado, sua reputação como um atleta limpo. Para um homem que já foi considerado um símbolo de integridade esportiva, essa mancha foi mais difícil de carregar do que qualquer lesão. Foi a pressão do negócio que o levou a esse ponto, ou a tentativa desesperada de não ter que desistir do próprio corpo? Top 6. Scott Steiner. Quando se via Scott Steiner no início dos anos 90, ele lembrava um wrestler clássico e poderoso, com um físico equilibrado. Mas alguns anos depois, ele apareceu na WCW como Big Poppa Pump, e muitos espectadores tiveram que olhar 2 vezes para acreditar que era a mesma pessoa. Seus braços pareciam pilares, os ombros anormalmente largos, o peito excessivamente inflado. O corpo de Steiner havia ultrapassado um limite que, para muitos fãs, parecia quase desumano. Oficialmente, Scott Steiner nunca admitiu o uso de esteroides, e não há nenhum teste positivo confirmado. No entanto, seu comportamento intensificou as especulações. Quando foi solicitado a fazer um teste de drogas, ele teria respondido que só faria se outros grandes astros também fossem testados. Essa declaração foi suficiente para desencadear um debate interminável sobre a dupla moral e tratamentos especiais no wrestling. Para muitos, era claro. Um corpo dessa dimensão não é criado apenas com treinamento e genética. Independentemente de qual lado se esteja, um fato permanece. A aparência de Scott Steiner tornou-se um símbolo da cultura corporal extrema no wrestling. Admiração e desconforto estavam próximos, mas no final, surge uma pergunta simples. Até onde uma pessoa pode levar seu corpo apenas para chocar sob luzes ofuscantes? Top 5. Buff Bagwell.
Nos tempos áureos da WCW, Buff Bagwell era muito mais do que apenas um coadjuvante. Toda a sua imagem baseava-se numa única promessa: o corpo perfeito. Já seu nome no ringue deixava claro o que estava em jogo. Músculos não eram apenas sua marca registrada, eram sua base de existência. Cada aparição, cada enquadramento de câmera vivia desse ideal musculoso que os fãs admiravam e que a liga comercializava propositalmente. Mas foi exatamente essa fixação que mais tarde se tornou sua ruína. Ao contrário de muitos outros wrestlers, Bagwell não optou por ciclos curtos com pausas entre eles. Ele escolheu um caminho radical e permaneceu quase permanentemente sob o efeito de substâncias que melhoram o desempenho. Anos depois, ele falou abertamente sobre isso, sem desculpas e sem floreios. O que inicialmente trouxe fama e atenção, começou lentamente a destruir sua saúde. Órgãos, nervos e o coração estavam sob estresse constante, enquanto o corpo, por fora, continuava a simular força. Hoje, pouco restou dessa imagem. Buff Bagwell não representa mais músculos impecáveis, mas sim as duras consequências de uma vida que se submeteu completamente à aparência externa. Seu declínio físico parece um epílogo silencioso para uma época em que a massa era mais importante que a medida. No final, resta realmente algo dessa glória se o corpo precisa pagar o preço por ela? Top 4. Triple H. Quando Triple H retornou à WWE no início de 2002, após sua grave lesão no quadríceps, a reação dos fãs foi unânime: espanto. O homem no ringue mal se parecia com o aristocrático Hunter Hearst Helmsley dos anos 90. Em vez disso, ali estava um atleta extremamente massivo, quase sobre-humano. Ombros, braços e peito pareciam significativamente maiores e mais definidos em muito pouco tempo do que antes. Essa rápida mudança física fez com que muitos duvidassem se apenas o treinamento puro teria sido suficiente. Oficialmente, Triple H sempre negou o uso de esteroides ou outras substâncias que melhoram o desempenho. Não existe um teste positivo, nenhuma prova direta. No entanto, uma comparação das diferentes fases de sua carreira levanta questões. Apenas alguns anos após esse auge físico, seu corpo parecia visivelmente mais pesado, menos definido e significativamente mais natural. Precisamente nesse período, ocorreu a transição de um astro ativo para um papel de liderança nos bastidores, o que alimentou ainda mais as especulações. Assim, Triple H permanece um caso na área cinzenta. Não há uma condenação inequívoca, mas também não há uma absolvição clara aos olhos de muitos fãs. Sua história simboliza uma pergunta que acompanha o wrestling há décadas. A mesma regra se aplica a todos, ou algumas estrelas desfrutam de uma proteção que outros nunca teriam. Top 3. Vince McMahon. Quando se trata de esteroides no wrestling, é quase impossível excluir o nome de Vince McMahon. Ao longo de décadas, ele não foi apenas o homem mais poderoso nos bastidores, mas também uma figura central em quase todos os grandes escândalos da indústria. Ao observar sua evolução física ao longo dos anos, nota-se como sua aparência mudou drasticamente. De um empresário relativamente discreto, ele se tornou subitamente uma figura musculosa, cujo corpo, mesmo em idade avançada, mal parecia natural. Essa evolução levou diretamente ao ponto de virada de 1994, quando McMahon esteve no centro do notório processo de esteroides. Neste processo, ele admitiu ter usado esteroides no início dos anos 90 e defendeu-se alegando que essas substâncias não eram explicitamente proibidas na época. Mas foi precisamente esse processo que tornou público o quão profundamente os esteroides estavam enraizados no sistema da WWE e o quão fortemente eles foram tolerados por anos. Mesmo décadas depois, o corpo de McMahon continua sendo um gatilho para discussões. Apesar de cirurgias e problemas de saúde, ele parecia por muito tempo alguém que levava seu corpo ao limite.
Sua história simboliza o lado sombrio da indústria do wrestling. Um sistema pode realmente combater o abuso de forma crível se foi construído por alguém que fazia parte desse problema? Top 2. Hulk Hogan. No caso de Hulk Hogan, este lugar não surpreende ninguém. Já seu corpo, no auge dos anos 80, parecia saído de uma história em quadrinhos. Músculos redondos e volumosos, veias grossas e uma presença que dominava qualquer ambiente. Hogan começou sua carreira no wrestling em uma época em que quase não havia regras e os esteroides eram considerados quase normais. Anos depois, ele mesmo confirmou que havia usado substâncias para melhorar o desempenho por um longo período, muito antes de o assunto ser discutido publicamente. O ponto de virada decisivo veio com o processo de esteroides de 1994. Neste processo, Hogan admitiu abertamente ter tomado esteroides por muitos anos e explicou que isso era amplamente difundido na indústria na época. Pouco depois, não apenas a política da WWE mudou, mas também o corpo de Hogan visivelmente. A plenitude extrema desapareceu, os músculos pareciam menos exagerados, mais realistas e mais próximos do que se esperaria de um atleta envelhecendo. Apesar dessa mudança física, a influência de Hogan permaneceu inabalável. Seu carisma, seu timing e sua capacidade de controlar uma audiência nunca estiveram ligados aos esteroides. Mas seu nome está até hoje inseparavelmente ligado a este capítulo. Hulk Hogan foi produto de seu tempo, ou o rosto mais conhecido de um sistema que ignorou por muito tempo. Top 1. The Ultimate Warrior. Quase nenhum wrestler mudou a atmosfera de uma arena tão radicalmente quanto Ultimate Warrior. Assim que sua música tocava, o clima explodia. Ele corria para o ringue, sacudia as cordas, gritava para a câmera e parecia uma força da natureza. Mas por trás dessa energia selvagem estava um corpo que ia muito além do que era considerado normal até mesmo no wrestling. James Ellsworth, como o Warrior era chamado pelo seu nome de batismo, havia originalmente construído uma base sólida como fisiculturista. Sua forma física inicial foi o resultado de trabalho duro, disciplina rigorosa e anos de treinamento. No entanto, com a ascensão ao estrelato, tudo mudou. A pressão para parecer cada vez maior, mais massivo e mais impressionante crescia a cada programa de TV. Em algum momento, treinamento e dieta não eram mais suficientes. O Ultimate Warrior começou a depender massivamente de esteroides e outras substâncias. Seu corpo inchou de uma forma que, ao mesmo tempo, fascinava e perturbava os fãs. Simultaneamente, aumentaram as aparições descontroladas, as promos confusas e os relatos de problemas nos bastidores. Muitos companheiros estavam convencidos de que seu comportamento estava intimamente ligado ao consumo excessivo de substâncias. Após o processo de esteroides de 1994, o próprio Warrior admitiu que a maioria do elenco da WWE daquela época havia usado esteroides, incluindo-se explicitamente. Anos depois, seu corpo parecia emagrecido, seco e marcado pelo que ele o havia submetido. Sua morte por ataque cardíaco em 2014 deixou muitas perguntas em aberto, que ressoam até hoje. Será que o corpo espetacular que entusiasmou milhões foi, em última análise, também a razão para sua partida precoce? Essas histórias não pretendem destruir lendas, mas sim mostrar o preço que a fama e uma imagem corporal perfeita podem cobrar. Por trás dos aplausos, das luzes e dos grandes momentos, escondiam-se decisões cujas consequências acompanharam muitos desses wrestlers por toda a vida. Wrestling é entretenimento, mas as consequências foram reais, dolorosas e muitas vezes irreversíveis. Se você gosta desses insights profundos nos capítulos mais sombrios da história do wrestling, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e não perder nenhum outro vídeo.